Olá, o assunto de hoje é anemia falciforme. Estamos aqui com o Dr. Tássio Pereira, formado pela faculdade da Uninasal, ele que é biomédico da Aragão. Então vamos começar. Vamos começar explicando sobre o que é anemia falciforme. Olá pessoal, como nosso entrevistador aqui citou, vamos falar de um tema muito interessante, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética, ou seja, que adquirimos hereditária dos nossos pais, uma doença que já vem dos nossos antepassados. É uma doença onde ela altera o nosso glóbulo vermelho, a hemácia. E a hemácia normal ela tem um formato arredondado e achatado, e a anemia falciforme ela fica em um formato de foice. Então, com isso, demos o nome de anemia falciforme. Em termos morfológicos, a gente chama ela de decranócitos. E ela tem uma redução no tempo de vida, onde a hemácia normal ela pode ficar de 120 dias, e a hemácia com a anemia falciforme, essa alteração, ela pode sobreviver de 15 a 20 dias. Isso reduz muito para o paciente o tempo de vida dela na corrente sanguínea. Temos uma próxima pergunta. Quem tem anemia falciforme pode tomar vacina? Pode sim, alguns tipos de vacina para prevenir algum tipo de infecções. Isso é uma forma de tratamento para amenizar alguns sintomas dessa doença. Temos outras perguntas também de um telespectador. Doutor, tenho anemia traço falciforme. Recentemente descobri que estava grávida e gostaria de saber se isso prejudica na minha gravidez ou futuramente na saúde do meu bebê. Vai depender muito do parceiro que for ter esse filho com ela, porque a anemia falciforme é quando a criança adquire o cromossomo com defeito do pai e da mãe. Se o pai tiver o traço falciforme e ela também tem, então vai correr um risco de 50% de filhos nascerem com traço falciforme e com a doença falcêmica. Uma pergunta de uma telespectadora. Como eu posso saber se tem uma anemia falciforme? Existem alguns tipos de exame que podemos identificar, além desse, quando o bebê já nasce, que os médicos fazem esse teste do pezinho. Às vezes a gente pode fazer também, através do hemograma, na leitura de lâmina óptica, a gente pode também identificar esse tipo de doença através do teste falcêmico, que é um teste de falcização que a gente faz no laboratório para olhar microscopicamente o formato das hemácias, ver se estão alteradas, e também a eletroforese de hemoglobina também pode ser que ela faz uma pesquisa da morfologia das células. Através dessa morfologia podemos identificar se o paciente está com anemia falciforme ou tem as hemácias normais. A anemia falciforme tem cura? A anemia falciforme, como eu já expliquei, é uma doença genética. Então, por se tratar de uma doença genética, ela envolve coisas muito mais profundas. Então, para a cura da anemia falciforme, é indicado um transplante de medula óssea. Só que não é uma cirurgia e um processo fácil. Então, é pouco indicado ele para se tornar uma cura exata da doença. Então, normalmente, quando eles fazem isso, é para pacientes abaixo de 16 anos, onde os traumas e as complicações vão ser bem reduzidos. E para finalizar, doutor Tássio, qual a importância que as pessoas estejam informadas sobre a anemia falciforme para poderem identificá-las? É sempre bom mantermos informados sobre o nosso corpo, sobre as doenças que possivelmente possamos ter. Então, é sempre bom estar informado sobre a anemia falciforme para evitar maiores complicações no decorrer da doença, ela ficar em um estágio agravado sem ter o tratamento. E como eu falei no outro vídeo, os exames que podemos fazer para identificar ela e os tratamentos para evitar os seus sintomas, os mais graves, como as dores fortes, a icterícia, as infecções, como os médicos indicam alguns tipos de vacina para estar controlando essas infecções que sobrecarregam o baço. E aí é sempre bom estarmos informados sobre a devida doença. É um prazer recebê-los aqui. Até a próxima. Prazer foi meu. Obrigado. Valeu. E para encerrar o nosso tema sobre anemia falciforme, iremos dividir agora uma entrevista com os gêmeos da biomedicina, Dr. Marcos Vinícius e Carlos Danilo. Aguarde aí. Tudo bem? Aqui estamos gêmeos da biomedicina, eu, Carlos Danilo Cardoso. Marcos Vinícius Cardoso, tudo bom? Pediram aqui para a gente falar um pouquinho sobre anemia falciforme. Então, você sabe que tem diversos tipos de anemias, né?
né? Anemia ferropriva, anemia megaloblástica, uma delas é a anemia falciforme. A anemia falciforme que chama a atenção muito grande, que é uma doença genética, e meu irmão especialista nessa área vai falar melhor, mas entenda que a anemia falciforme, que chama a atenção é a nível fenotípico. Porque há uma alteração a nível de hemácias, o formato da hemácia muda o formato, em vez de ser de ponta, passa a ser em formato de foice, e se dificulta a vascularização, né, de certos locais, principalmente nas regiões periféricas, gerando muita dor naquele paciente. Porque provoca vasoclusão, provoca todos os sinais e sintomas de dores articulares, por exemplo. Mas como ele falou, muito importante, existe testes diagnósticos para poder você prever se tem anemia falciforme ou não. Desde quando você nasce, né, feito o teste de pezinho ali no 7º dia de vida, para poder verificar se ocorreu uma mutação genética e verificou-se assim a predisposição a acontecer essa anemia. Fora isso, hoje a técnica padrão ouro para anemia falciforme é a eletroforese de hemoglobina, na qual você, através de um gel, uma corrente elétrica, você vai saber se aquela hemoglobina que está alterada vai ter dificuldade ou não de migrar naquele gel. Quanto mais rápido ela migra, quer dizer que ela é bicôncava, então não tem nada. Mas se ela demorar de migrar e a banda da eletroforese aparecer lá em cima, quer dizer já uma confirmação diagnóstica de anemia falciforme. Alteração dessa hemoglobina. Isso. Então o diagnóstico, claro, precisa ser descrito primeiro pelo médico, para solicitar essa eletroforese, aí vem um biomédico, a importância dele de fazer o teste, de fazer o diagnóstico, mas depois de diagnosticado, aí tem que ser acompanhado, né, pelo hematologista, certo? E especificamente acompanhado mesmo de maneira constante, contínua, para evitar complicações, porque as complicações é que podem trazer decorrências, certo? E consequências piores para aquele paciente. E não podemos esquecer que o biomédico geneticista ele pode auxiliar muito o casal que quer ter algum filho, faz uma análise prévia, que é chamada de aconselhamento genético, avalia tanto o gene da mãe quanto o gene do pai, verifica se tem a presença do alelo, se eles são portadores desse alelo, e essa combinação de forma recessiva, chamado traço recessivo, vai fazer com que essa pessoa saiba a probabilidade de ter filhos com essa doença. É uma doença muito mais fácil a nível genético, é uma doença monogênica, né? Isso. Então é diferente do que a gente estava falando de câncer, que é a nível multifatorial, muito poligênico. Isso. Aqui não, se teve a alteração genética, vai ter a doença, querendo indivíduo ou não. Então é isso, pessoal. Curta lá, Instagram, Facebook, GM Medicina, YouTube também. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.